Olá, querido, querida que está estudando o pensamento dos filósofos, dos ativistas, dos líderes que seguiram a tradição marxista. Ou seja, estamos nos referindo ao marxismo depois da morte de Marx, os seus continuadores. E entre esses herdeiros da tradição marxista, temos que destacar a figura de Antonio Gramsci. É um pensador italiano, mais que um pensador. Um ativista, aliás, foi um dos fundadores do Partido Comunista Italiano, que surge logo depois da Primeira Guerra Mundial. Só que o Partido Comunista Italiano, que nasce em 1919, cresce rapidamente, mas é colocado na clandestinidade logo em seguida, quando os fascistas sobem ao poder na Itália em 1922. Daí que intelectuais como Gramsci foram perseguidos, presos, passou boa parte da sua vida nos cárceres da ditadura fascista. Tanto que uma das suas obras mais famosas se chama Memórias do Cárcere, que foi aquilo que ele conseguiu redigir enquanto estava na prisão. Com muita dificuldade, mas com a ajuda, às vezes, de um ou outro carcereiro mais simpático, vamos dizer assim, que ele conseguia papel e lápis para escrever. Disso ele foi redigindo, ao longo dos anos em que esteve preso, uma obra que influenciou muito o pensamento de outros marxistas, o pensamento sociológico, o pensamento político e o pensamento no plano cultural. Sim, porque Gramsci dá uma contribuição importante ao colocar a ideia de que para a Revolução Socialista triunfar é preciso que surja também uma consciência, assim como o movimento iluminista deu para a burguesia uma consciência de classe, que permitiu a ela, por exemplo, tomar o poder através de revoluções, como a Revolução Francesa, e estabelecer sua hegemonia ideológica para o conjunto da sociedade, com valores e ideias que conseguem empolgar toda a população, apesar de existirem mecanismos que vão diferenciando os interesses da burguesia do resto da população. Eu vou te dar um exemplo concreto. Quando a Revolução Francesa acontece e traz a sua Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela diz que todos os homens nascem livres e iguais em direitos. Repara que essa ideia empolga toda a sociedade. Todos os homens têm os mesmos direitos. Depois se criam mecanismos concretos que diferenciam os interesses da burguesia do resto da sociedade. Tipo, por exemplo, uma Constituição que estabelece que o voto é censitário, só os ricos podem votar. Mas não disse que todos eram iguais? Sim, todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Os que têm a riqueza, porque esses vão poder votar, ocupar os cargos e influenciar as decisões. Ora, é nessa perspectiva que nós estamos falando da obra de Gramsci, ou seja, ele sabe que para uma classe social poder assumir o controle, do Estado e poder impor sua hegemonia para o conjunto da sociedade, e nesse caso a classe trabalhadora seria a classe que constitui basicamente o grosso da população, ela precisa ter uma consciência de classe, uma consciência da sua situação histórica, uma consciência da sua força, uma consciência dos seus interesses, de como esses interesses se diferenciam dos interesses, por exemplo, das elites, e fundamentalmente um projeto novo de sociedade que permita construir a sociedade de um jeito diferente, com base em outras leis, ou em outras regras, ou em outros princípios, em outros valores, em outros fundamentos, em outras instituições. Essa é a grande tarefa, o grande desafio que Gramsci coloca para os intelectuais. O papel deles no processo revolucionário é construir essa consciência de classe, essa consciência dos oprimidos. Mostrar para eles a sua condição histórica, a força que eles têm, o papel que está reservado para eles na transformação da sociedade e na evolução da humanidade. Para isso, os intelectuais deveriam atuar em todos os espaços que são possíveis. O que quer dizer isso? Por exemplo, na escola, quando eu trabalho com os alunos, despertando neles a criticidade, estimulando neles o sentimento de solidariedade com relação aos outros seres humanos, o comprometimento, por exemplo, com a vida, com a justiça, com a liberdade e assim por diante. Mas se não é no espaço da escola, pode ser no espaço dos meios de comunicação. Tu tanto pode encontrar um intelectual muito cretino, por exemplo, como a gente encontra muitas vezes, bajulando os poderosos e tentando, vamos dizer assim, negar as injustiças e contradições sociais, ou dizendo que elas são inevitáveis ou são naturais, e não tem como ser, vamos dizer assim, ultrapassadas, que elas fazem parte do mundo e da vida. Mas pode encontrar intelectuais que vão denunciar, que vão apontar essas injustiças, que vão propor formas diferentes de organizar a sociedade, que vão propor modificações e reformas nas leis, por exemplo, e assim por diante. É o caso, então, dos intelectuais comprometidos com a construção de uma sociedade justa. Os intelectuais, na concepção de Gramsci, tinham o papel, então, eles elaboram um conceito de solidariedade, o intelectual orgânico, ou seja, o seu papel dentro desse organismo que é a sociedade estava bem determinado, o de gerar uma consciência, o de difundir essa consciência, o de instigar, eu te disse, a criticidade e a organização e a mobilização das camadas populares para que elas pudessem, então, construir uma vida diferente, uma sociedade melhor. A função dos intelectuais, então, na sociedade, fundamental, tem um papel importantíssimo. Seriam eles, onde assim, que construiriam nos vários espaços dos meios de comunicação, da imprensa, da escola, da arte e em todos os outros espaços que é possível atuar,
gerariam, te disse, uma nova consciência dentro da sociedade, fundamental para a construção do mundo socialista. Desenvolver a consciência revolucionária da classe trabalhadora. Esse seria o grande desafio, a grande missão dos intelectuais dentro desse processo de construção de um mundo melhor. Ou seja, dentro desse processo de ultrapassagem do capitalismo e construção do mundo socialista. As ideias de Gramsci influenciaram toda uma geração. E até hoje ele ainda é uma referência. Suas obras nos dão, disse, elementos importantes para entender, por exemplo, como funciona a política. Gramsci mostra a complexidade do processo. Não é simplesmente uma classe impondo pela força o seu domínio para o resto da sociedade. Pelo contrário, a força é uma espécie de último instrumento que a classe dominante utiliza para garantir seu domínio. Em princípio, para que a sociedade funcione, vamos dizer assim, naturalmente, ela precisa difundir e impor seus valores que vão se espalhando pela sociedade e que fazem esse sistema, vamos dizer assim, se reproduzir naturalmente. Num caso de crise, de questionamento sério, num processo revolucionário, bom, aí o uso da força para reprimir os descontentes vai ser o último instrumento utilizado pelas elites. Mas, em outras palavras, Gramsci mostra que o que reproduz o sistema não é necessariamente o uso da violência, mas a hegemonia ideológica, o domínio das ideias. Num país como o nosso, por exemplo, de que maneira se dá essa hegemonia ideológica das elites? Como é que elas conseguem convencer o conjunto da sociedade que a melhor maneira de organizar a vida, a economia, o trabalho, a produção é essa? Olha, ela atua, te disse, através dos meios de comunicação de massa, através da TV especialmente, através do noticiário, através do financiamento de campanhas de políticos que estão comprometidos com esses interesses e não necessariamente em promover reformas que transformem a realidade da população. Em outras palavras, a burguesia, num país capitalista, sabe que através do domínio ideológico é que ela reproduz a sua dominação econômica e política. Ora, Gramsci está nos dizendo que o mesmo vale para as classes trabalhadoras. A questão de transformar a sociedade supõe a construção de uma consciência capaz, vamos dizer assim, de transformar essa realidade, de criar novos valores, de estabelecer novos princípios, de organizar a sociedade com base em outras instituições e em outras referências. E, nesse sentido, construir uma consciência de classe era fundamental. Ora, no plano da política, diz ele, a burguesia também não consegue sozinha dominar a sociedade. Ela tem, por exemplo, que fazer alianças com outros setores da elite, ela tem que fazer muitas vezes concessões para as camadas populares para se legitimar e se apresentar como uma classe que governa tentando promover o bem de todos. Gramsci fala de um bloco de poder que se estrutura de maneira bastante complexa através das várias alianças e também disse que está muito relacionado com esse nível de consciência, vamos dizer assim, que existe dentro da sociedade. Função dos intelectuais, desenvolver uma consciência revolucionária capaz de transformar a sociedade. E no plano político nós vamos ver como é que ele propõe que trabalhadores e as camadas populares possam atuar de maneira consequente para transformar a realidade em que vivem. Vamos ver isso num outro encontro, numa outra aula sobre Antônio Gramsci e essa importante contribuição que ele deu para o pensamento marxista e para o pensamento sociológico e político.